A paz de Cristo, meus amados irmãos, estamos começando mais um quadro, A Hora da Palavra, aqui no nosso canal Bom Pastor TV. E hoje é o primeiro vídeo aí, né, da volta do quadro A Hora da Palavra, hoje no estudo. Há uma mensagem que eu quero compartilhar, uma reflexão que eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos. Você viu no título, né? Invista na sua verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida que nós devemos investir? Será que seria essa que nós vivemos aqui nesse mundo, nesse planeta? Com certeza não. Jesus ele foi categórico em dizer que nós somos peregrinos aqui, estamos aqui de passagem. Então eu vejo que muitas pessoas elas têm colocado a sua confiança, o pensamento, né, somente nessa vida aqui, nesse mundo. Isso é um erro fatal. É um erro fatal porque não podemos esperar coisas melhores desse mundo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, agora no dia, acho que foi no dia 10 de setembro aí, 10 de setembro, um ativista conservador de direita chamado Charlie Kirk. Um jovem ainda, tá? Ele deixou esposa, deixou filhos, porque ele foi assassinado. Ele estava fazendo uma palestra, né, onde ele costumava ali estar discursando, debatendo com as pessoas, né, trocando reflexões. E era comum a juntar muita gente ali, e tinha um microfone assim, o pessoal chegar ali e apresentar também a ideia dela e ali ele debater e através, né, de orientações ali e tudo mais, ele demonstrar o ponto de vista dele, enfim. E ele estava fazendo isso aí no dia 10 de setembro. E, e ele morreu ao vivo, né? Porque estava sendo transmitido. Aparece no momento que ele toma o tiro no pescoço. Um assassino, né? Acabou tirando a vida desse homem. Só por ele defender um ponto. Que mundo que nós estamos vivendo, gente? Ser sincero, que mundo? Por isso que eu falo para vocês, você deve investir na sua verdadeira vida. A sua verdadeira vida está em Cristo. A confiança, se a pessoa está colocando a confiança dela nesse mundo, olha como o mundo está. Jesus ele foi categórico em dizer que o amor de muitos iria se esfriar cada vez mais até a consumação dos tempos aí. E nós estamos vendo isso. Porque hoje, né, as pessoas se colocam de um lado, né, não, ela determina o lado que ela quer, ou ela é de direita, ou ela é de esquerda, ou ela é de centro, enfim, né? Cada um tem a sua posição, vamos dizer assim, a sua posição política. Cada um tem a sua posição política. Mas você veja que a intolerância das pessoas está cada vez maior. Literalmente, pessoas que se dizem de direita odeiam pessoas de esquerda e vice-versa. Tudo indica aí que foi uma pessoa de esquerda que assassinou ele por não concordar com a sua maneira de enxergar as coisas. Entende? E o que me dói no coração, sabe o que é, pessoal? É ver muita gente que é cristã, que entregou a vida para Cristo e tudo mais, também de certa forma entrando nisso. Porque o Senhor Jesus, ele foi claro, ele falou assim, ó, que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem. E hoje a gente vê discurso de ódio até mesmo no meio do povo de Deus. Entendeu? Por causa de coisas desse tipo aqui. Aí eu pergunto para você, está certo? Será que o cristão ele tem que odiar o outro porque esse outro é de esquerda, de direita, de centro, avesso, sei lá? Será que é isso? Ou será que para Deus todos são almas? Todas essas almas Deus quer salvar. Essa é a visão de Deus. E essa deveria ser a nossa visão. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que ter a mente de Cristo.
Aquele que diz estar nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Jesus, ele andou por aqui, ele combatia o pecado, ele combateu várias coisas, religiosidade, até mesmo dos escribas e fariseus. Só que uma coisa é você combater e ainda assim amar aquelas pessoas. E outra coisa é você combater, porque muitas pessoas têm o ponto de vista totalmente equivocado, realmente, e a gente não pode concordar, né? Nós que somos de Deus. Mas uma coisa é você combater respeitando a pessoa, sabendo que é uma pessoa, é uma alma, né? E tem pessoas que simplesmente, sabe, é como se aquela pessoa ali fosse... Literalmente tem muita gente que hoje está odiando outras pessoas. E é isso que Jesus ensinou. Vamos ver aqui um pouquinho do que Jesus ensinou? Compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui, pessoal, primeiro versículo para a gente meditar. Mateus capítulo 16, versículo 25. Diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Por isso que eu falei o título da mensagem, em vista na sua verdadeira vida. Que não é essa terrena, tá? Não é nesse mundo aqui. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí muita gente às vezes fala assim, é confuso isso aí, eu não entendo. Como assim salvar a sua vida vai perder? Então, Jesus está fazendo um paralelo da vida natural com a vida espiritual. A verdadeira vida é a vida eterna, é a vida espiritual. E essa vida eterna, ao lado do Senhor, nós só conseguimos alcançá-la quando nós verdadeiramente entregamos a vida ao Senhor Jesus. Lembra que Jesus falou? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Ele é o único caminho que leva o ser humano a Deus. Então, por isso que ele fala aqui, quem perder a sua vida natural, suas vontades, maneira de pensar, né? Aí isso aqui linka também com outra passagem onde Jesus ele falou que quem quisesse ir após ele deveria renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, né? Porque quando você nega as suas próprias vontades, você está negando a sua vida terrena, a sua vida natural. Então, quando fazemos isso por amor a ele, por amor a Jesus, eu renunciei muitas coisas que eu achava que era correto na minha vida. Por amor a Jesus, reconhecendo a palavra dele, sabendo que muitas coisas que eu pensava era errado, eu abandonei isso. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos, de certa forma, perdendo a vida terrena, natural, e por amor a ele. E quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar a verdadeira vida, que é a vida eterna, que é o direito de ir morar nos céus com o Senhor. Oh, glória a Deus. Meu irmão, invista nessa vida. Salvação é coisa séria. E hoje eu tenho visto muita gente de Deus, sabe, se desviando para outro lado porque outras coisas estão chamando a atenção da pessoa. E está fazendo a pessoa sair do propósito principal, que é realmente buscar Deus. Esse mundo está perdido, gente. Não queira você consertar esse mundo, porque esse mundo está fadado à destruição. Não queira você ficar preso a esse mundo, porque esse mundo passa. Mas a palavra do Senhor, essa permanecerá para sempre. E aquele que serve ao Senhor também vai permanecer para sempre. Aí ele diz aqui, ó, porque o que aproveita o homem, quando ele fala homem aqui, é homem e mulher, tá? Sentido geral. Ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? E aqui vai um outro adendo, tá? Muitas pessoas, eu não estou dizendo que você não deva se preocupar em estudar, se aperfeiçoar para poder ter um emprego melhor e tal, mas esse não tem que ser o foco principal da sua vida. O foco principal da sua vida tem que ser a sua vida espiritual com Deus. Porque quando você tem uma vida espiritual com Deus abençoada, o restante da vida será tudo abençoado. E foi o próprio Jesus que falou isso. Ele falou,
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, vida espiritual, vida com Deus, vida eterna. E as demais coisas, coisas que a vida natural precisa, Deus ele acrescentará. Você entende? E as pessoas hoje estão invertendo. As pessoas estão querendo primeiro buscar as outras coisas e deixando a vida espiritual de lado. Não priorizando Deus, não priorizando as coisas de Deus. E por isso, a vida de muita gente está cada vez mais fadada ao fracasso. Porque quando você coloca Deus de lado na sua vida, como é que ele vai andar contigo se você não está querendo andar com ele? O que a Bíblia Sagrada diz? Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Não tem como andar. Tem que estar em comum acordo. Entendeu? E estar em comum acordo com a palavra é você se submeter, é você renunciar à sua própria vontade, é você, de certa forma, né, como ele está mostrando aqui, perder essa vida natural para você poder achar a sua verdadeira vida. Invista nessa verdadeira vida. Amém, irmãos? Aí um outro versículo aqui para a gente meditar. Salmo 118, versículo 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor, 9, confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Aqui ele está falando literalmente de governos, de governantes. Porque quando Israel pediu um rei, o rei de Israel era o próprio Deus. Aí Israel, porque eles viram as outras nações tendo rei, então eles pediram também ao profeta, né, que falasse com Deus, que eles também queriam rei. Foi até o primeiro rei, foi Saul. Deus concedeu? Concedeu. Mas Deus não se agradou disso. Que Deus queria verdadeiramente reinar. E se você for ver a história de governo, né, dos reis, que entrou rei, saiu rei, entrou outro rei, e assim foi. Né? Você veja que teve altos e baixos em Israel. Porque quando pegava um rei que era totalmente contrário às coisas de Deus, Israel perecia. Aí quando depois pegava um que era temente a Deus, Israel prosperava. E quando eu falo prosperava, não é só questão financeira não, porque hoje em dia no meio gospel, prosperidade é só dinheiro, né? Prosperidade é um conjunto de coisas na vida de alguém. Felicidade, paz, saúde, tudo isso engloba prosperidade. Então ele fala que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Por quê? Porque se você fizer um estudo aprofundado na Bíblia, você vai ver que o erro de muita gente foi confiar mais em pessoas, em homens, do que confiar em Deus. Ah, pastor, mas eu confio em Deus acima de tudo. Mas por que você coloca Deus para segundo plano? Porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa, esse alguém é Deus. E isso faz parte de uma vida espiritual. Colocar Deus em primeiro lugar. Deus não aceita ficar em segundo. Se Deus está em segundo lugar na sua vida, a sua vida espiritual está arrasada. Você não está investindo na verdadeira vida que você deveria investir. Você está entendendo? É isso. Mais um versículo aqui, Jeremias, capítulo 17, esse aqui é bem conhecido, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque as pessoas são falhas. As pessoas hoje pode estar do seu lado e amanhã se virar contra você. A pessoa hoje ela pode te prometer que vai fazer uma coisa e quando chegar na hora não faz. Porque as pessoas são falhas. E quantas são as pessoas que estão colocando as suas próprias vidas, em questão de confiar, na mão de homens, nas mãos de governantes? Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Está na hora de passar a investir na verdadeira vida, na sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. O nosso reino não é aqui.
Foi isso que Jesus, por muitas vezes, ele falava, ó, o meu reino não é deste mundo. Vocês são peregrinos aqui. Ou seja, estão de passagem. Entende? Aí no versículo 7 ele diz aqui, ó, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Coloque sua confiança somente em Deus, meu querido. É Ele que pode mudar, é Ele que pode fazer as coisas acontecerem. E se não acontecer também, saiba que tudo está segundo a direção de Deus. Deus está no controle de tudo. Quem está fazendo estudo aí de escatologia, você já viu aí, e quem não está, tem uma playlist aí totalmente dedicada à escatologia, às coisas que vão acontecer no final dos tempos, tá? Apocalipse, essas coisas. E você veja lá quantas coisas horríveis vão acontecer e Deus vai permitir, mas em nenhum momento Deus perde o controle. É necessário que aconteça. Então, de repente, hoje você está querendo lutar e nadar contra uma maré que Deus está falando, não, é necessário que isso aconteça. Não há nada que aconteça que não aconteça sem a permissão de Deus. Coloque isso no teu coração. Aí muita gente às vezes se revolta. É como já aconteceu esse caso, já enfrentei essa situação, já observei essa situação de perto, de pessoas que estavam firmes com Deus e tal, aquela coisa toda. Aí, por exemplo, aí um familiar se adoentou e veio a falecer e a pessoa perdeu a confiança dela em Deus. A pessoa, muitas até se revoltaram contra Deus. Inclusive, com uma delas, até uma vez, eu falei assim, minha irmã, pensa numa coisa. A sua mãe servia a Deus, não servia? Servia, pastor. Então, ela servia a Deus e Deus a levou. Então, ela está com quem? Com Deus. Ela está num lugar infinitamente melhor do que nós que estamos aqui. Porque quando alguém serve ao Senhor e vem a morrer, vem a falecer, essa pessoa, na verdade, ela não está sendo punida, ela está sendo premiada. Ela está recebendo uma promoção. Ela está sendo promovida ao andar de cima. Entendeu? O ruim é para quem continua aqui. E se você não tem essa visão ainda, é porque você não tem ainda a visão espiritual da coisa. A verdadeira vida é a que a sua mãe alcançou. Entende? Ela alcançou. Agora, qual benefício terá para a senhora se revoltar contra Deus? Porque Deus não fez o melhor, o pior para sua mãe. Deus ele fez o melhor. Deus ele salvou a sua mãe. Ah, pastor, mas eu sinto muita falta, eu queria minha mãe aqui, Deus não podia fazer isso. Deus fez o melhor. Nós não sabemos o melhor para a pessoa. Será que o melhor para a pessoa é ela ficar aqui? Muitas vezes enferma, sofrendo, padecendo? Lógico que não. Agora, nós estamos no corpo de carne. Nós vamos sentir falta? Vamos ficar tristes? Vamos, mas faz parte. Mas não vai acabar o mundo por causa disso, porque o Espírito Santo ele nos conforta. O Espírito Santo ele coloca a certeza no nosso coração que um dia nós vamos reencontrar esse ente querido e nunca mais vai haver separação. Aleluia. Aí eu até falei com ela, já pensou? Aí a senhora se revolta contra Deus, a sua mãe foi para lá, está lá com Deus, porque ela servia ao Senhor. Aí a senhora se revolta contra Deus, a senhora vem a falecer, a senhora vai para outro lugar. Olha só que incoerência, né? Adianta se afastar de Deus? Não. O problema é que muitas pessoas não conseguem ter a visão espiritual das coisas. E a falta de visão espiritual pode sim fazer a pessoa se afastar de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu encerro essa mensagem hoje falando para vocês. Invista na sua verdadeira vida, que é a vida com Jesus. Busque Ele de todo o teu coração. Busque Ele cada vez mais. Melhore a sua intimidade com Deus. Se você não ora mais como você orava antigamente, não abra mão de falar com Deus todos os dias. Ao seu deitar, ao seu levantar, durante o dia, coloque realmente, de fato, de verdade, a sua vida na presença de Deus, na direção de Deus. E você vai ver que tudo vai melhorar. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de vocês.
Amanhã, domingo, cultos em nossas igrejas. Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba. Barra de Guaratiba, culto às 9 horas da manhã. Na Pedra, temos cultos às 9 e às 18 horas. Tá? Vem estar conosco, você que é da localidade, você que é membro da nossa igreja, vem estar conosco em nome de Jesus. E você que não é da localidade e você que não é membro das nossas igrejas, você pode aí, no caso, estar procurando uma igreja para você mais perto da tua casa, uma igreja que pregue a palavra de Deus verdadeiro, uma igreja compromissada com salvação, com o reino, tá? Jesus ele falou: examinai as escrituras, elas testificam de mim. É assim que você vê, é assim que você mede se uma igreja é de fato de verdade de Deus ou não é. Tá bom, meus amados? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.